trecho da canção E o Cão. E o Cão cantarola pra você uma mentira, uma canção de ninar, preso no meio de uma floresta feita de carne e ossos. E todos estão com medo de um garotinho perdido que perdeu seu coração. Medo não basta. Eles têm que fazê-lo em pedaços. O fandom de Yellowcard já foi chamado de muitas coisas. De seita, de terian, furry, culto. Depois o fandom fez uma grande bagunça que afastou Yellowcard das suas produções. Mas o que anda acontecendo agora? Esse canal não é para crianças. Atenção para os avisos de gatilho na tela, atenção, olha aí, atenção. Alô, oi, eu sou o Cowboy Toimani, Cowboy Digital, a sua lebre favorita. E hoje a gente vai atualizar a lore de Yellowcard. Eu fiz um vídeo sobre Yellowcard faz uns 2 anos, ou sei lá. E muita gente me pediu pra atualizar a lore porque mudou muita coisa. Agora a Yellowcard tem a sua própria lore guardadinha num site próprio. E a gente vai lá ver o que Keef anda aprontando. E desvendar os segredos todos de novo. Mas antes eu vou resumir a lore até agora, se você não quiser ver o outro vídeo, pra gente ter uma noção do que estamos falando, tá? No mundo de fantasia chamado Meadowlark, existiam 4 Harkers, o contador de histórias, tocador de sinos, Enkindle e Krum. Esses caras eram 4 profetas antigos, eleitos pelas 4 Cradles. As Cradles são 4 árvores anciãs que acordaram de seu sono profundo ao ouvirem as canções do pássaro Meadowlark. Só que o mito dos Harkers foi se tornando maior do que as próprias Cradles, até que o tempo foi passando e eles foram perdendo a sua importância. No presente, 4 crianças representam esses 4 profetas, que são chamados de Lark. Nesse grupo de jovens, cada um representa um dos Harkers e cantam sobre eles para que não sejam esquecidos. Até agora, as crianças não falaram nada sobre as 4 Cradles, nem sobre o pássaro Meadowlark, então a gente nem sabe se isso é conhecimento normal da população ali. Esse pássaro, no meu entendimento, é uma coisa meio etérea, como se fosse o espírito do início do mundo, que acordou as 4 com as suas canções. E elas resolveram espalhar essas mensagens através dos seus 4 profetas. Vou tirar um segundo aqui para falar sobre... Calma. Pronomes. Não precisa ter medo, os pronomes não vão transformar nossas crianças em gays e nem entrar na sua casa às 4 da manhã para bater na sua família com tijolos. Todas as coisas têm nomes e as pessoas também. Se tem nome ou substantivo, precisa ter um pronome para indicar de quem se está falando. Os personagens de Yellowcard não têm gênero e são todos menores de idade. E mesmo Keef, que é a pessoa que criou tudo, se identifica como não binário, ou seja, também não tem gênero, e usa pronomes neutros. Só que daí começou uma putaria sem fim que eu descrevo melhor no outro vídeo, na parte sobre a treta do fandom, onde o pessoal começou, mas pra mim tal personagem é menina e tal personagem é menino. Você pode achar o que você quiser, só que acha aí na sua casa, você não precisa ficar incomodando as outras pessoas do fandom. Em algumas canções eles usam pronomes específicos, só que quando a gente tá cantando uma música ou recitando poesia, a gente tá interpretando o eu lírico. E por isso, homens podem cantar canções que estão no feminino sem problema nenhum, isso não muda nada. Antigamente, todos os personagens de Yellowcard usavam todos os pronomes, mas graças a esse atrito do fandom e Yellowcard ter ficado com muito desgosto, agora todos só usam pronome neutro, como explicado nesse post aqui do Instagram. Inclusive, eu vou estar usando o Instagram de Yellowcard como timeline pra gente se guiar nesse vídeo. E a gente vai analisar todas as canções que saíram mais lá pra frente também. Então, vamos conhecer mais sobre os Larks. A primeira coisa que a gente vê no site oficial de Yellowcard é esse texto enorme introduzindo o mundo. Já aviso que a escrita de Yellowcard é muito poética e tem palavras em inglês muito rebuscadas, tornando qualquer interpretação difícil, então eu estou traduzindo aqui livremente e colocando a minha interpretação. Criando cabritos, saltadores de cercas e coelhos assustados, a esperança de honrar o Wonderment. A música perdida de nós que cresceu, e a promessa feita à criança que já fomos.
No mundo de Yellowker tem muito esse conceito de wonderment, ou wonder, que seria maravilha, traduzindo assim literalmente, mas é mais um sentido de você ter uma capacidade de se admirar do mundo, ficar espantado com coisas incríveis de forma lúdica e divertida. Explicando mais sobre o projeto, Meadowlark é um diário transformado em história, redigido por Keith Osk, que trabalha com escrita e ilustração a fim de representar a si através de melodias em forma de apólogo. Apólogo é um gênero textual parecido com uma fábula. Daí também fala sobre o apego que Keith tem com esses personagens que vem desde a sua infância. São perspectivas antigas e novas e o que quer que eles queiram se tornar no meio do caminho. E tem essa linha final aqui muito interessante. Para cantar fábulas recontadas e não cantadas, verdade ou faz de conta, emprestando a mesma melodia que os trouxe à existência, nossa habilidade de nos maravilhar. Além do inglês de Keith ser arcaico e muito rebuscado, também tem a utilização de palavras no idioma filipino e islandês que remetem à origem de Yellowker. Agora que a gente já entendeu mais sobre o projeto e algumas tretas do passado com esse rolê de pronomes e também chips entre as crianças, vamos finalmente entender mais sobre os personagens. Começando por Cole. Eu sou meio kine de Cole, então, é o personagem que eu mais gosto e gosto mais de tudo que é relacionado a Cole. Meu nome é Cole Seymour e minha história começa com um adeus. Como o nascimento de um capítulo é o fim do outro, para ser encontrado e ser lembrado novamente. Cole tem 11 anos e a sua representação é uma lebre. Cole também traz o arquétipo do Harker, contador de histórias. E aqui a gente tem um textinho um pouco maior sobre a sua natureza. Cole tem timidez e paciência, seriedade e preocupação. É uma pessoa certinha de coração mole, que mergulha em seus devaneios, além de que raramente se vê fora do mundo dos sonhos. Postura meticulosa e em dúvida. É um sussurro, a menos que esteja cantando, o que faz vigorosamente. Bem consciente como pessoa, mas nunca de seus arredores. Paciente ao extremo e sempre com medo de pegar as coisas. Pretende existir tão suave e discretamente, uma honestidade fácil de se esquecer. Há uma memória que sempre volta lembrando que é favorável desaparecer, melhor do que se equivocar. Originando uma culpa que vem do silêncio, nasceu para contar e presenciar, sem a sua própria verdade. Mesmo com sua natureza, há avidez em sua busca. Acha vergonhoso estar estagnado. Encontra sua voz nas melodias e enfrenta corações vingativos com a sua cantoria e instrumento. E espera por dar voz àqueles que têm medo de falar. Eu concluo que Cole é bem humilde, tem muita timidez e receio das coisas, mas também bravura para cantar e a cabeça no mundo da lua. Seguindo, vamos para Clemente, que antes se chamava Clementine, por isso que o álbum com os dois personagens se chama Colentine. Meu nome é Clement Stewart, e meu papel é receber ordens erradas. Receber todas as coisas, mas em um mundo que é uma casa sem janelas. Isso acende o desejo de ir além da cerca e se opor à caixa. Clemente recebeu carinho e atenção, sempre com muita educação, polidez, obediência, esperando para cumprir os seus desejos. Nunca se via sem um sorriso, palavras gentis como a de um passarinho, sobre livros com finais felizes. Uma boneca que cabia em qualquer história, um herói não compreendido. Não se engane pelo seu olhar de ovelha, pois tem uma causa nobre. Busca aquilo que ainda não foi encontrado. Armadura dourada, espada na cintura, e a postura de um príncipe, buscando salvar aqueles que ama. Sua ingenuidade é fonte de sua coragem, para agir, ajudar e ver o bem em tudo.
rodopiando por um mundo irreconhecível, cheio de perigos, com nada além da compaixão que lhe foi dada na infância. No meu entendimento, Clement conheceu muita riqueza, mas vivia num tipo de prisão, seguindo regras bem restritas. E por isso, decidiu viver um tipo de vida mais cavalheirístico, ajudando a quem precisa, reconhecendo o seu privilégio. Tem coragem, tem ingenuidade e uma certa estranheza que faz com que diga algumas coisas meio viscerais às vezes. Uma boa referência ao cordeiro ser um animal muito associado a sacrifícios e docilidade. Mas é bom lembrar que Clement é uma cabra e não uma ovelha. Outro personagem que mudou de nome foi Perrine, que agora se chama Peregrine, a pessoa mais velha do grupo, no auge dos seus 12 anos. Meu nome é Perrine August, e meus passos são um lembrete da nossa natureza de crescer, caçar um solo melhor. E puxar uma risada é tão fácil quanto um rosnar, para colher a discordância e manter-se de pé. Sobriedade e política. Um encontro franco, vocal e vigilância nutrida por uma análise incessante. Ficar pairando sobre os cômodos é um hábito incansável. Sem cerimônia denotaria os desconsiderados. Tem sinceridade nas conversas informais, mas nunca animosidade. Gosta de racionalidade. Tem facilidade de captar palavras num discurso. Tudo tem que fazer sentido. É simples. Não se acha muito e ainda tem muito a ser feito. É natural encontrar falhas em sua peregrinação. Confiar que não há nada em aberto. Só dá para seguir em frente. Peregrine é o integrante mais pragmático, estratégico e político da galera. Eu sinto que também é o mais distante elemento do grupo. Tipo, a maioria dos personagens eu consigo dizer exatamente que tipo de pessoa é. Mas Peregrine, pra mim, parece só muito militante. E passamos do integrante mais velho pro integrante mais novo, Kingsley. Meu nome é Kingsley, e minha origem não é apenas minha. Muitos esqueceram e não compreenderam, ou fizeram pouco da raiz de tudo. Permita-se recomeçar, aprender, mudar, governar o que é seu por direito, e que isso seja a sua maravilha. Vigor e astúcia, adora que lhe copiem e aumentem. Sem decoro, com um sorriso, sagaz, tem a sabedoria do poder, as maravilhas de ver o mundo pelo olhar de uma criança. Se a colheita não está boa esse ano, você tem o dever de avisar que investe a coroa. Se não é o único que vai se dar mal, mostre preocupação. Imagine um palácio, vagamente impossível de se alcançar, caminhando pelo hall. Seu palácio também é seu playground, onde todos tentam te entreter. Páginas vazias para serem preenchidas. Venceu sem nem competir. Podemos pensar que não participamos dessa vitória, mas a majestade não governa solo. Eu acho que Kingsley também é um personagem mais bem definido, que tem esse arquétipo mais infantil, brincalhão, e ao mesmo tempo traz a imponência de uma figura de rei. Um contraponto bem interessante. E é só isso que tem no site de Geolocker. Pouquíssima coisa. Ainda mais para quem já conhece a lore de muito antes, que era muito mais ampla. É difícil entender o que foi podado da lore oficial. Agora vamos falar sobre essas ilustrações que tem aqui no Instagram de Geolocker, contando mais informações sobre os personagens. Os olhos de Cole têm pouca luz e são um cinza escuro tedioso. São similares aos olhos de Keith, que achava que isso era uma coisa ruim, olhos sem brilho. Mas depois compreendeu que ajudavam a ficar menos visível. Os olhos de Cole foram desenhados para serem insignificantes, quase sempre escondidos pelo chapéu ou pela franja. Sem muito enfeite, é só carvão. Já os olhos de Clemente têm um brilho prateado que captura quem olha, inspirados pela coragem necessária para ter compaixão, a ternura que Keith espera um dia ter. E aqui tem uma nova informação importante, um novo personagem, Enaís.
a pessoa que adotou Clement. Esse conceito todo nasceu do pensamento de Keith sobre ter uma criança um dia. Os olhos de Clement refletem desejo e preocupação. Algumas pessoas acreditam que Enaís é a baronesa que Clement cita em uma das suas músicas, que fala sobre a sua origem e tal. Os olhos de Peregrine são distintos, mesmo olhados diretamente, pintados com cor de castanha e oliva, inspirados em uma ponte e também no conceito de encruzilhada. A dificuldade de ter uma aparência frágil, mas ter que lutar por si mesmo, ao mesmo tempo. Uma escolha entre duas coisas. O olhar de Kingsley tem um tipo de azul lavanda, feito pensado em memórias de infância, aonde ou você perde ou tenta amansar o seu caminho para a vitória. Alguém disse para Earlooker uma vez que tinha um coração azul, como Safira, já que nasceu no mês de setembro. E isso ficou com Keith por um tempo. Logo depois desse post tem aquele post falando dos pronomes que eu disse para vocês. E próximo dele tem essa arte aqui, onde eu sinto que representa a Earlooker se desculpando com seus personagens, por tê-los exposto aos perigos do fandom. Do povo presumindo várias coisas, usando os pronomes errados, e fazendo coisa de casal com crianças. Eu entendo que pode ser chato reclamar disso, e eu meio que tenho o mesmo medo com os meus personagens da Fazenda. Eu acho que para quem não tem um personagem original ou OC, pode ser um pouco difícil entender a importância que esses personagens têm para as pessoas. Alguém que não tem um OC, mas já jogou RPG alguma vez, vai entender melhor. Esses personagens são um pedacinho de quem criou eles, uma memória ou um significado importante. E é meio assustador você colocar tudo isso para fora e mostrar para as pessoas, sem saber o que elas vão achar. Então eu acho que entendo Earlooker e também acho muito vulnerável, de um jeito bom, se expor dessa forma. Acho que mostra uma delicadeza e uma dor assim que tá só sendo mostrada, sabe? Não é tipo, nossa, olhem como eu estou muito triste. Daí a gente tem alguns ensaios também dos Larks, onde a gente consegue pegar um pouquinho da personalidade de cada um, e nesse específico das mascarazinhas tem mais informações. O contador de histórias tem amizade com o passado, desenrolando-se em cantar e cordas. Essa linha é muito similar ao que tem na bio de Cole. O tocador de sinos toca para o futuro, fazendo serenatas sobre o acaso. Enkindle encoraja o equilíbrio, cortejando a cadência entre os indomados. Krum é a tempestade desonrando a quietude, filha da desarmonia. E aqui é a primeira vez que eu vejo esse casal aqui, de personagens novos, Cooper e Playwright, que, segundo a legenda do post, terão grande importância no background de Meadowlark. Eu sinto que eles meio que representam Keith e a pessoa com que se relaciona, só que de um jeito muito abstrato. Daí temos posts sobre o lançamento de Kid and Leverett, inaugura a era Colentine, onde temos criações em conjunto de Cole e Clement, que infelizmente meio que reforça justamente o que Earlooker não queria, né? Que eles fossem vistos como casal. Complicated. Tem esse clipe aqui também muito interessante que explica o clipe de Harpy Hair, dizendo que Harpy Hair é uma brincadeira de roda de crianças, onde todos têm que escolher a mesma pessoa para ser a arpia, que é equivalente a ser a pessoa que vai pegar todo mundo no esconde-esconde. Essa personagem contando essa história da brincadeira se chama Dearworth. E também diz que é a brincadeira favorita das crianças em Felicity, que provavelmente é a cidade onde tudo se passa. Num vídeo próximo temos as crianças ensaiando Harpy Hair, e dá pra ter um pouco mais da dimensão do papel de Playwright. Que chega mandando um papo, não era pra você estar ensaiando, não? Parece ser um tipo de ajudante da banda e aparentemente também fala francês. E daí a gente chega na era dos lançamentos das bios do site, que dá a entender que quem escreveu essas bios foi o Playwright, que em algum ponto também recebeu o nome de Quest, assim como Cooper também recebeu o nome de Coop. Agora vamos dar uma olhada na wiki de Earlooker, que provavelmente não foi escrita por Keith e é extraoficial.
Mas eu não vejo outra saída senão ir por aqui, já que não tem muitas fontes oficiais. A primeira coisa que eu descobri é que aparentemente todos são órfãos. Não sei se no sentido de que todos foram adotados ou no sentido de que todos abandonaram os pais. O órfão reverso. Também a outra questão em xeque aqui é que boa parte do fandom acredita que tocador de sinos e contador de histórias são um casal. Mas, segundo essa wiki, Keith já desmentiu isso. Na página sobre o Lark, encontramos um backstory um pouco mais detalhado. Aparentemente, as crianças começaram a performar nesse teatro de Playwright, onde Playwright e Cooper são suas figuras parentais. E oficialmente um casal também. Esse teatro fica na cidade de Felicity. É importante enfatizar que as crianças não são parentes. E já na página de Meadowlark, que é o universo, descobrimos que tem algo sobre a tradição de pintar a unha do mindinho de azul turquesa. Uma coisa que Keith fazia quando era criança. Não sei se vocês lembram do outro vídeo que eu comentei, mas o pessoal começou a achar que Yellowker era um culto, porque o pessoal estava desenhando símbolos nas mãos e não sei o que. Também é muito importante enfatizar que os Harkers não são deuses, mas sim figuras mitológicas. E foi aqui finalmente que eu encontrei algo sobre as 4 Cradles, que parecem ter sido apagadas da lore original. Os 4 Harkers são filhos das 4 Cradles, que são suas mães, e elas os mantêm separados de forma estratégica para cobrir mais área, já que eles são trovadores, ou testemunhas, ou profetas. Os Harkers só aparecem quando são mais necessários, mas nunca foram vistos os 4 juntos, nem performando junto, a não ser por um momento específico, quando tiveram que convencer o Rei Tolo, e eles falharam nessa missão. Foi aí que eles encenaram o conto da Arpia, a Lebre e o Cão, The Harpy, the Hare and the Hound. Essas Cradles vieram todas da Árvore Mãe, o símbolo da origem, e elas se juntaram para nutrir essa Árvore Mãe com as suas canções através dos Harkers. É por causa disso que tudo isso acontece, para manter a Árvore Mãe nutrida. Porque ela é a conexão entre a vida em Meadowlark e as suas histórias. As 4 Cradles representam aspectos importantes da existência: passado, futuro, equilíbrio e desordem. Eu acredito que essa parte das Cradles e do pássaro lá do comecinho que eu citei ainda vão ser relançados na lore oficial, porque boa parte das informações contidas nessa wiki vem de um card não oficial de Yellowker, que eu tenho quase certeza que vem das informações do Discord de Yellowker, que já deve ter ido de caralho a essa altura. Infelizmente eu nunca entrei lá, mas as informações que eu usei para o meu primeiro vídeo vieram de prints desse Discord. Do jeito que as músicas são escritas, eu acredito que Yellowker seja uma pessoa bem metódica, então deve estar planejando tudo certinho para poder lançar sem furo nenhum. Buscando informações adicionais sobre os Harkers, eu encontrei que Contador de Histórias, mesmo usando pronome neutros, já recebeu a alcunha de Homem Feito de Palha. Uma referência talvez ao grande célebre folk horror The Wicked Man, um filme muito bom. Contador de histórias é essencialmente a capacidade de presenciar histórias para contá-las depois, trazendo muito da figura de um menestrel ou de um bardo. E tem um negócio estranho que aparentemente tudo que contador de histórias come tem gosto de palha, exceto flores. Por causa da sua aparência, contador de histórias também evoca os motivos de um espantalho, que cuida das colheitas observando tudo. Como o universo de Meadowlark é bem folk, esse negócio das colheitas aparece de vez em quando. Sobre tocador de sinos, tem a cabeça de cabra e parece ter a habilidade de saber o futuro interpretando os sinais da natureza, especialmente o movimento de voo dos pássaros, que remete a uma prática pagã romana chamada augure. A lore sugere que tocador de sinos sempre usava sinais para guiar os Larks. Tem outro personagem que eu tinha visto algumas artes no Instagram de Alô e não tinha entendido de onde que veio, que é Bin. Aparentemente é uma pessoa que fez amizade com o Lark porque já tinha amizade com aquele casal do teatro. Bin trabalha entregando cartas e tem forte senso de comunidade, mesmo não se dando muito bem com crianças. Voltando aos Harkers, em Kindle é shapeshifter, então tem capacidade de mudar sua forma
e é a personificação do equilíbrio. Sua aparência remete a uma árvore, talvez seja diretamente conectado à árvore mãe. E por último, Krum, que tem o corpo feito de ossos. Krum representa muitas coisas abstratas, mas principalmente que a única certeza da vida é a morte, a passagem para a morte e as encruzilhadas, o tempo passando e o caos. Então, fazendo um apanhadão aqui geográfico, Eld é o nome desse mundo, onde se passa o universo Meadowlark. Na época dos Harkers, Eld era governado pela Majestade, ou Tola Majestade, que foi alertado por todos os Harkers, principalmente Krum, que o caos estava vindo. E mesmo com esse aviso através do conto lúdico The Harpy, The Hare and the Hound, não adiantou. O reino todo ruiu. E Felicity é uma das cidades que sobrou, que recebeu esse nome em homenagem à esposa da Majestade Tola. E foi isso que eu encontrei sobre a lore oficial e também não oficial. Agora vamos dar uma olhada nas músicas por último e fechou. Eu já falei muito sobre o primeiro EP, que se chama Hayfields, lá no meu outro vídeo, então eu vou me focar nos outros lançamentos aqui. Começando pelo mais interessante em questão de lore, que é o Origins, que conta com 4 canções, uma para cada criança. Farewell to the Fields, ou Adeus aos Campos, que é sobre Cole. Birdcage Blue and Yellow, Gaiola de Pássaro Azul e Amarela, que é de Clemente. To Douse a Scotch Tongue, que é Como Apagar uma Língua Escaldada, que é sobre Peregrine. Kamahalan, que é uma palavra em filipino que significa majestade, sobre Kingsley. Em Meu Adeus aos Campos, Cole fala sobre estar se escondendo enquanto escuta, e escutar já é o suficiente para deixar com medo. Tem coisas que prefere não ver, coisas que todos já esqueceram. O medo era tanto que Cole mal podia falar, apenas murmurar uma canção. Foi então que algo aconteceu e Cole saiu dos campos e daquela colina silenciosa sob a proteção de asas. Mas para isso teve que deixar para trás sua identidade e seu nome, para tornar-se o coro de uma canção. Eu gosto bastante dessa música, mas talvez seja só eu sendo muito parcial, porque Cole é a minha predileção. Em Gaiola Azul e Amarela, Clemente canta sobre um lugar luxuoso, onde haviam muitos sorrisos falsos, e Clemente sentia parte da decoração. Em certo ponto, Clemente se questiona por que deveria fazer silêncio. E quando houve esse levante, provavelmente encontrou muita resistência à sua imposição, e por isso decidiu deixar a casa da baronesa, sua mãe. Em Para Apagar uma Língua Escaldada, Peregrine fala sobre a sua revolta pessoal e levantar-se para se defender. Canta sobre como precisou se manter firme, mesmo que tentassem derrubar. Essa música traz muito um sentimento de riot, levante popular, e tem partes faladas que parecem um protesto. Tipo assim, não tente me silenciar. Agora vamos para Majestade ou Kamahalan, que é cantada toda em filipino por Kingsley, que diz que todas as crianças são majestades. Uma mensagem para não ter medo e usar a sua alegria como arma. Não deve se esconder e sim brincar e cantar para quem quiser e como quiser. Essa música aqui tem uma letra muito bonita, fiquei meio emocionado até. Me lembra bastante Another Brick in the Wall, do Pink Floyd, nesse sentido de mensagem. Em Compondo Colentine, que é o último EP lançado, temos canções sobre a relação entre Cole e Clement, que não é uma relação de casal. Começando por Kid and Leveret, que seria filhote de cabrito e filhote de lebre. A música começa dizendo: isso é uma história de 2 crianças. Um se escondeu para ser ouvido e outro correu para ser lembrado. Essas 2 frases representam muito bem o conceito de Cole e Clemente. Uma pessoa que escolheu viver nas sombras por proteção, mesmo tendo que se diminuir, e a outra que cansou-se de ser diminuída e ser parte da mobília e decidiu se rebelar para fazer falta. Pensando nas informações do background dos personagens, Cole se escondeu por causa deles, os Hounds. Mas quem são eles? Provavelmente é algo ruim, fruto da queda do Império da Tola Majestade. Cole deixa isso bem claro nessa linha aqui. Uma vez havia um reino para a Tola Majestade. Ele cobriu os ouvidos
e acolheu a entropia. Então veio o subterrâneo, que antes era suportável. O que restou foi o povoado e os lamentos do passado. Isso aqui é sobre a devastação que se deu após o rei não ter dado ouvidos aos hackers. Agora uma parte intrigante, ele diz: Além da fissura, venha cá, diz a Lady Emplumada. Essa é a criatura que salvou Cole dos lobos, ou Hounds, que representam seja lá o que for que estava perturbando o campo onde Cole morava. Então essa criatura, a Lady Emplumada, ofereceu ajuda e foram embora juntos. Sobre Clemente, na mesma canção, temos mais informações. Seu pai era criador de bonecas e ensinou como costurar. Daí tem uma linha dizendo que o barão perdeu a cabeça, que vem antes de Clemente começar a falar sobre sua mãe. Parece que a relação entre Clemente e a mãe ruiu após a morte do pai, onde a mãe provavelmente ficou mais autoritária e quis fazer de Clemente sua marionete. Especulando mais um pouco, talvez a linha Found and Forgotten, achado e esquecido, seja sobre Cole ter se separado da sua salvadora, a Lady Emplumada. E que eu acho que também se encaixa com Clemente de certa forma. Voltando a falar de Clemente, a linha Win or wound me with a kiss, que é me ganhe ou me machuque com um beijo, me conta sobre a sua mãe ser muito amorosa ao mesmo tempo que maldosa. Talvez o controle fez ela ser fria. Tem outras linhas que falam sobre Clemente saber quando sua mãe estava vindo bater a sua porta, que também me parece uma red flag. Parece ser aquele tipo de pai que dá todo o suporte para os filhos, menos o emocional, que infelizmente não dá para comprar. Tanto Cole como Clemente fugiram de lares quebrados, onde Clemente era apenas um belo acessório e Cole não tinha voz alguma. Então eles cantam um pro outro: eu posso te ver, mas não pelos seus olhos. Eu posso te ouvir, você me captou. Há quem diga que a canção Harpy Hair é sobre a mãe de Cole, uma figura que prefere prender os filhos e enterrá-los para ficarem protegidos, mas isso acaba os sufocando, porque elas esquecem às vezes onde eles estão enterrados. Tem uma linha que diz: você não pode mantê-los todos presos, eles morrem ou fogem. Nessa pesquisa aqui, eu entendo que muitas coisas apontam para essa ser uma possível interpretação, mas eu acho que é uma coisa um pouco mais abstrata. Eu acho que a mãe de Cole é um caso mais de negligência do que superproteção. Mas as coisas também podem andar juntas. Na canção Resposta de Cole, vemos a sua representação de sentimentos que sente por Clemente. Cole canta que tem essas sementes no seu peito querendo crescer, mas isso o faz sufocar. Não é nada de relacionamento abusivo nem dark romance, é só tipo, Clemente sempre tá lá pra Cole, e se Cole não fizer o mesmo, deixa Clemente se sentindo com um vazio. Então Cole sente essa pressão de corresponder e diz: corte meu cabelo, quebre meus dentes, deixe estar. Não vai ficar mais fácil, mas é o que Cole pode fazer para deixar esse sentimento existir enquanto durar. Mesmo sendo uma canção bem dramática, que pode sim ser relacionada com a urgência de deixar o outro te destruir para provar o seu amor, as crianças riem no final da música, não é tudo tão sério assim. E Clemente até diz num pedaço que não tem controle sobre nada disso. Nessa linha aqui: Deixa isso te ferir, e não vai acabar até que diga que deveria. Você sabe que não sou eu que disse isso, né? Numa das linhas iniciais, Cole diz: eu não carrego nada além do ar que eu empresto. Ou seja, Cole não se importa muito, não é uma coisa pesada, mesmo que machuque. Eu entendo que outras pessoas podem ter tido outras interpretações, já que o amor é um sentimento super complexo. Mas pela explicação que eu vi de Keith, meio que é um sentimento platônico mesmo, um amor puro de afeto entre as duas crianças que se conectaram, mas sem luxúria, sem namoro. E a última canção que temos é Harken, ou Ouça. Essa música tem uma dinâmica que a Locker adora explorar, que é fazer as crianças conversando. Nessa daqui, Cole e Clementine constroem a música juntos, sobre como podem criar um pro outro sem peso algum, e podem se apoiar e principalmente se escutar. Também fala sobre como eles estão conectados com passado e futuro,
algo que remete aos seus Harkers, sobre como estão juntos, dividindo o mesmo fôlego sem pensar no fim. Ouça é meio que sobre parar um momento para apreciar o processo que a gente divide e não pensar tanto no fim ou no começo ou no significado. Se divirta no caminho, sabe? Enfim, eu não vi meu outro vídeo para fazer esse vídeo aqui, porque eu não queria me contaminar com as outras coisas que eu sabia antes da lore do passado, e também para ver se eu ia mudar o que eu sinto sobre as interpretações. E esse é o fim da nossa viagem através dos campos de 1000 folhas de Meadowlark. Eu espero que tenha esclarecido alguma coisa para vocês, e eu gostei de ter mais informações sobre os piticos do Delark. Mas é sério, eu tô morrendo para ter mais informações da lore profunda sobre as mães e sobre o pássaro. E se você chegou até aqui e tá pensando que caralho isso tudo isso tem a ver com o canal, não diga mais nada. Só veja essa imagem da Casey de Keith, com este adesivo. Ela sempre volta. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E vocês pediram muito pra revisar a lore, ver o que tinha lançado, não sei o que. Falaram, mudou muita coisa. E fazendo esse roteiro eu achei que tinha mudado muita coisa mesmo. Mas enquanto eu tava gravando eu vi que não mudou tanto assim não. É só uma grande reedição de tudo que a Looker já tinha falado antes. Você já sabe como pode ajudar o canal, né? Você pode comprar alguma coisa aqui pra você mesmo, seguindo os links aqui embaixo na descrição. Se você tiver pelo celular é mais fácil. Isso aqui é possível com a ferramenta YouTube Shop, onde você pode me dar uma mini comissão comprando nas plataformas linkadas abaixo. É só entrar por uma delas e fazer sua compra normalmente do produto que você quiser. Quanto mais produtos você vê e mais produtos você comprar, melhor é pra mim. Você também pode me pedir uma commission, um desenho, né, que eu vou fazer segundo um preço razoável. A gente vai até conversar sobre o seu conceito e sobre o seu personagem pelo meu Instagram, é só chegar lá. E aqui embaixo no meu Linktree tem alguns links sobre o processo de commissions e até uma galeria. Outra forma de ajudar o canal é pelo Valeu Demais ou doando no meu tipo aí. Terça-feira passada foi meu aniversário, se quiser me deixar um presente atrasado aí, tudo bem. Se você gosta muito do canal, mas não tem como ajudar de nenhuma forma monetária, você pode só espalhar o link desse vídeo em todo lugar que você puder para atrair mais pessoas para cá pro canal. Por hoje é isso, vamos pro comentário da semana. Comentário da semana. Júlia Bispo, que sempre comenta por aqui, falou: eu sei que existe uma quarta parte de Tomitaf, mas não é focado no mesmo protagonista e é mais violento. Não sei se vai querer abordar esse. Gente, eu descobri isso no dia que você comentou, Júlia, porque eu não sabia que tinha uma quarta parte. Agora eu me vejo obrigado a falar sobre a quarta parte também. Mas antes tem outros vídeos que eu quero fazer, vou deixar o homem dar uma descansada na imagem. Se eu for fazer, vai ser lá pro final do ano. Mas muito obrigada pela recomendação aí do desquerido Tomitaf. Pois é, a gente se vê no próximo vídeo então. E um abraço do seu irmão digital.